Bom, primeiramente queria agradecer meu comandante, que também é meu irmão em Cristo, e os outros comandantes que me autorizaram para tratar sobre esse tema, que já foi aberto aqui. E é uma satisfação muito grande a minha vinda aqui, me traz uma satisfação, uma realização muito grande, porque meu trabalho é valorizar uma coisa que a sociedade e a humanidade está se distanciando a cada dia mais, que é o conhecimento da verdade absoluta e da verdade divina, tá? E nós vivemos um mundo que, infelizmente, cada dia mais ele se comporta totalmente independente de Deus e autossuficiente, por ter ciência. Eles acham que eles não precisam de Deus mais, tá? Toda a minha fala vai abranger o que a Bíblia e a teologia pensam sobre isso que nós vamos tratar aqui. Eu não vou querer persuadir nenhum dos senhores a minha religião nem a minha fé. Eu parto do princípio básico da teologia. Não há livro nenhum nesse mundo que domine a história humana de capa a capa, do início até o fim, com as escrituras sagradas. Nenhum. E tudo que tem para espiritualismo, autoajuda, que vocês pegam em livraria, tudo é cópia disso aí. O Alcorão é cópia fajuta da Bíblia, tá? Tanto que o autor veio 400 anos depois. O meu Salvador veio primeiro, tá? Então tudo que eu vou dizer para vocês não tende o objetivo a ofender nenhum dos senhores, a querer exatamente construir aqui um problema particular, pessoal, nada disso, mas pensarmos, refletirmos à luz do que está escrito sobre coisas concernentes ao homem, à vida, ao mundo, à complexidade, às situações que nós estamos enfrentando. Procurar saber dele, a opinião dele sobre tudo isso. Diferente dos profissionais que você senta lá e procura orientar-se cientificamente como tratar sua alma, seu coração e os problemas que você enfrenta emocionalmente falando. Hoje comigo, vocês vão pensar à luz daquilo que está escrito aqui. Tá? Foi claro? Sim, Senhor. Durante a minha fala, todos vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem, tá? Tenho liberdade para levantar a mão e para perguntar na hora que me gerou a dúvida, para depois não ficar no final com medo de falar alguma coisa, e enfim, dúvidas eu gosto muito de responder, tá? Então tenho essa liberdade de comunicação comigo aqui, que não é show. Nós estamos só para poder buscar uma saída para tudo isso que está acontecendo e que envolve pessoas importantes para Deus, que são vocês, tá bom? Eu ia dar uma estatística aqui, mas acho que eu vou tomar muito tempo do quanto é grave esse tema depressão, tá? Do como isso está atingindo a sociedade. Já é visto pelos órgãos internacionais como sendo a doença do século, tá? E enfim, a pergunta que, na verdade, ninguém respondeu até agora é se as instituições estão preparadas para inibir ou impedir esse surto, tá? De desistência de vida. As instituições estão preparadas? Elas estão prontas para atender essa demanda? Vou ser bem honesto para os senhores, tá? Não estão. Como outros temas também que a gente poderia falar, e um deles a corrupção. Não estão. E é o que eu falei anteriormente aqui. Você entregar a chave da sua vida na mão de um companheiro seu, na área militar, é muito importante. Por quê? Porque vocês são um conjunto que trabalham juntos e ninguém sai do campo de batalha enquanto todo mundo não sair. A regra é essa. Na teologia, você entregar a chave da sua vida na mão de um outro orientador, que não seja ele, a pior loucura que você podia cometer na sua vida. Porque ele é tão passivo a erro como você. Então eu prefiro um fuzil na mão de um indivíduo treinado comigo militarmente falando, do que uma Bíblia na mão e ele me ensinando um monte de besteira. Vocês entendem onde que eu estou querendo chegar? Por quê? Porque as coisas de Deus não se brinca.
são mais sérias do que a função que vocês estão exercendo aqui. Muito mais sérias. Porque abrange aspectos do ser humano que estão além da compreensão da razão. Teologia é isso. São coisas que estão escritas ali que o homem não domina. E que o único que compete a explicar e a falar estas coisas é o autor, não é a criatura. Tá? Então uma coisa que a gente não responde na teologia é sobre, por exemplo, quem criou Deus. Pode a criatura dizer para o Criador que ele te criou? Como também não pode também a criatura dizer para o Criador, por que você me fez assim? Há coisas sobre ele que você não pode contestar. Mas há coisas sobre ele que você tem que se focar para enxergar e testemunhar o quanto ele é perfeito. Se olhem no espelho, senhores, e vejam o que ele fez. Vocês podem ser diferentes daquilo que vocês esperavam ser, que acho que ninguém é contente com a cara que vê no espelho. Eu não conheci um indivíduo que fosse feliz com a cara que ele tem, com o nariz, com a orelha. Eu acho que eu tenho minha orelha meio abanada, até hoje sou meio complexado com isso, né? Enfim, ninguém é contente com o que tem, ninguém. Vou fazer uma brincadeira com você, mas em compensação, Deus criou a vida uma coisa perfeita, e a coisa sobre ele, que ele criou, que já são suficientes para pregar quem ele é, ao invés de ficar contestando coisas que ele não quer explicar e não quer falar para a criatura. O servo nunca sabe mais que o mestre, senhor. O servo nunca é maior ou melhor que o mestre. Se Deus desvendar tudo o que ele é para você, ele deixa de ser Deus. Há coisas que ele quer que você não saiba sobre ele, porque ele entende que o que ele queria que você soubesse, e a humanidade também, já é suficiente para você dizer: existe. Tá? Uma coisa importante que eu vou falar aqui, que é a área que eu domino, tá? Você, quando o teu propósito é a luz dele e da revelação dele, e entender as coisas, você se aprofunda naquilo. Então, algo que a teologia ela não permite a suposição. Ela não lida com pressupostos. Ela lida com fatos. Nunca com suposição. Suposição você pode ter em outra área. Teologia não. Tá? Então, uma das primeiras coisas que é a exegese, que é a prática dos levantamentos, tá? Doutrinários, históricos, bíblicos, é chegar a uma profundidade e a um consenso do que Deus falou por conta. Tá? Tudo que eu quero saber sobre ele, eu tenho que saber dele. Tudo. Então nós vamos tratar hoje depressão à luz da fé. Então tudo que eu quiser saber sobre qualquer aspecto que atinge vida, indivíduo, sociedade, humanidade, civilização, seja como for, ou até mesmo ele, eu pergunto para ele, a Escritura, ela quer ser vista por quem a usa assim, isenta de erros, suficiente para instruir qualquer pessoa neste mundo a como se salvar de qualquer situação. As Escrituras Sagradas não erram em nada do que ela fala ou te afirma, nada. E eu não estou falando por fé, eu estou falando por lógica. Você pode dizer assim: Jesus não é o meu Senhor, questão de fé, mas você nunca pode dizer ele não existe, porque a arqueologia prega a existência dele e da obra dele. Se você falar que ele não existe, você tem que fazer concurso e aprender e ler melhor as coisas. Um ateu, ele nunca pode dizer que Deus não existe. Por que ele não pode dizer que Deus existe? Porque ele existe. Você é uma obra criada dele. Você não pode dizer que Deus existe. Existindo, você prega a existência dele, porque você não é um fruto do acaso, você não é uma obra do acaso. A humanidade não é uma obra do acaso. Todo esse complexo perfeito prega a existência de Deus. Se você não tem compreensão sobre ele, é uma coisa, mas dizer que ele não existe, você está sendo um pouco tanto ignorante. Porque enquanto tudo isso existir, ele existe. Então os homens, enquanto, senhores, estão procurando uma prova
de uma molécula ou um átomo sobre Deus para provar se ele existe ou não, tentando entender o início, nós estamos chegando no fim. Vocês entendem? Enquanto eles estão querendo descobrir a existência de Deus, nós estamos tratando de depressão, angústia, corrupção, falta de perspectiva, visão apocalíptica. Cientistas do mundo todo, 30 homens renomados, se reuniam para construir um relógio apocalíptico que prega, em sentido contrário, o tempo estimado da destruição global. E na perspectiva científica, faltam 3 minutos para a destruição global. E eles ficam construindo alarmes na medida em que aparece algum dado, algum aviso de alguma hecatombe, de alguma situação que abaixa a perspectiva da existência da humanidade. Então todos eles estão confusos agora diante de tantas complexidades relativas ao homem e à corrupção desse mundo, mas em compensação não sabem dizer se Deus existe. Então teologia é uma coisa honesta. E a tarefa do homem na teologia é deixar que Deus fale por conta quem é Ele, e nunca colocar na boca dele palavra nenhuma. A segunda regra que eu disse aqui é que quando você entra nesse livro sagrado, todos os acontecimentos históricos que estão ali, os personagens que estão ali, geram um padrão de unidade de pensamento de como Deus agiria em uma circunstância parecida com a sua, do que está escrito lá. Alguma coisa lá que condiz com você ou com a sociedade em que estamos. Isso se chama tarefa dogmática. Deus não teria um comportamento diferente com aquela situação lá atrás, registrada na história, com essa que agora está diante de nós. Eu dei um exemplo aqui, Sodoma e Gomorra, essa discussão idiota, se a teologia aceita ou não a homoafetividade. Você pega de tempo, você tem direito de ser o que você quiser ser, mas querer dizer que a Bíblia, a palavra de Deus aceita a homoafetividade, meu amigo, os padrões históricos pregam que não. O filho dele desceu aqui para fazer o levantamento disso. Deus agiria com tão indignação como agiu com Sodoma e Gomorra, com essa que está aí agora. Quando vai acontecer? Como vai acontecer? A possibilidade disso não é o meu tema com vocês aqui. Mas Deus, por meio dos eventos históricos que a Bíblia registra, Ele mostra uma coisa: personalidade, caráter, soberania, e uma coisa que muitos aqui talvez não tenham mais, opinião própria. Os senhores aqui podem chegar numa conclusão comigo. As regras da qual você acredita na sua corporação, que é teu dever não abrir mão. Se você abrir, você prega o que sobre você mesmo? Que você é fraco e que você é incompetente, certo ou não? Deus não seria da mesma forma? Ele confiou leis e mandamentos a Israel e tornou isso universal quando trouxe o filho aqui. Abrir mão da lei, do mandamento dele, da regra dele, do princípio dele, da vida, do que envolve o homem e civilização, não seria dizer também que ele é fraco? Deus não muda de opinião. Deus não muda de acordo com o tempo. Ele é imutável. Ele não se deixa levar por aparência, nem por pensamentos alheios, nem por culturas, nem por nada. Tanto que na teologia bíblica, tá? É início, meio e fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então agora, se isso é uma verdade para você ou não, daí basta você pensar em tudo que eu vou te dizer aqui. Mas meu Jesus disse assim: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Se os senhores têm algum problema com este livro, é um direito seu. Mas dizer que ele não tem autoridade de afirmação no que diz, você tem que provar. E sabe qual é a melhor forma que você tem para provar que este livro não merece crédito e mérito de tua atenção? Mostrar alguma coisa que ele mentiu ou que não está se cumprindo. Você consegue? Não. Então ofensas para mim
relativa a esse Deus, a esse livro, ou ao povo judeu, ao povo de Israel, ou propriamente o Messias, o Cristo, meu Senhor, para mim, não vai alterar nada, não vai mudar nada. Porque ele vai continuar cumprindo aquilo que ele afirma. Foi isso que o meu Senhor falou. É mais fácil o céu cair aqui, alguma coisa astronômica acontecer aqui nessa terra, de que alguma letra erre no que está dizendo aí. Entende, senhores? Teologia é isso. Não é teoria, é fato. Nós lidamos com fatos, nós lidamos com circunstâncias, nós não lidamos com ideias. Nós vamos falar de um fato hoje aqui, né? De pessoas que estão querendo se matar, que estão querendo tirar a sua própria vida e não sabem identificar a razão, o motivo ou o porquê. Alguns até conseguem, tá? Então, antes de começar a falar aqui como eu fui orientado, eu vou à definição do que seria para a ciência a depressão. Depressão para eles é um fator psicológico de transtornos psiquiátricos, tá? Que podem ser resultantes de uma patologia, de uma doença psicológica, ou também resultante de algum problema externo, social, de convívio, tá? De época. Então, ou a pessoa tem problema mental, ou ela tem problema de convívio. É o que a ciência define como causa de depressão, tá? A diferença para eles entre tristeza e depressão: uma pessoa triste, ela consegue enxergar o motivo. Uma pessoa com depressão, ela pode estar em depressão mesmo não identificando natureza e mesmo não tendo motivo. Vocês concordam com isso? Sim. Ok, mas eu não, tá? Eu vou dizer para vocês por quê. Sintomas de depressão, segundo a ciência: humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição, incapacidade de sentir alegria, prazer em atividades anteriormente já consideradas agradáveis, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade, indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa estima, sensação de falta de sentido de vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. Pessoas que podem desejar até a morte como forma de estancar isso, que é o suicídio. Interpretação distorcida e negativa sobre tudo na vida, sobre a realidade, ótica depressiva, tom cinzento sobre a vida, dizem eles aqui. Dificuldade de concentração, raciocínio lento, esquecimento, diminuição de desempenho sexual, me perdoem, perda ou aumento de apetite, de peso, insônia, dores ou sintomas físicos. Qualificam eles como vestígios de depressão. Até brinquei com aqueles que estavam aqui, que lendo isso eu cheguei na conclusão que eu tenho depressão. Porque quem não tem um desses sintomas aqui, pelo amor de Deus? Todos aqui têm, tá? Diagnóstico de depressão: caso psiquiátrico e testes e questionários a serem feitos para identificar qual tipo ou nível de distúrbio. Quer dizer que a análise clínica que será feita está baseada naquilo que você vai escrever no questionário ou baseada no seu comportamento. É a única coisa que eles podem tirar por dedução ou matéria de investigação: o teu comportamento e aquilo que você irá responder no questionário deles, tá? É o raio-x que eles vão fazer para quem está depressivo. Isso é a área psiquiatra toda, tá? Tratamento de como vencer a depressão: essencialmente medicamentoso, existindo mais de 30 antidepressivos disponíveis para quem tem esse tipo de problema. Estima para curar a depressão: não tem tempo para passar, pode durar dias, semanas, meses ou anos.
Essa é a posição psiquiátrica científica sobre depressão. Bom, eu li toda essa estimativa de sinais, cheguei na conclusão que muitas coisas que tem aí, eu tenho. Mas há uma diferença entre a minha honestidade de dizer que muitas coisas dessas eu estou enfrentando na minha vida, de acatar a ideia que eu sou doente. Eu quero dar uma perspectiva para os senhores aqui, tá? Nunca aceite uma ideia sem antes julgá-la bem e analisar bem. E até na área militar vocês vão conhecer contradições, que cada um tem o seu ponto de vista, tá? Eu sou professor de defesa pessoal, mestre Kobe lá no Rio de Janeiro, e Israel tem um método de acionar a pistola, acionando o carrilho do rosto. A gente aprende a desarmar a arma e acionar automaticamente assim. Você vai conversar com aqueles que têm o método americano e eles dizem, isso aí ninguém mais usa. Por que o israelense usava esse método? Porque atiravam no pé, disparava a arma, então eles começaram a usar essa técnica ficou muito divulgada, etc, etc. Hoje não se usa mais. Então alguns são contra esse tipo de método, de não usar a bala lá na agulha, é isso, agulha? Né? Certo? Vocês entenderam, né? Os militares são vocês, não sou eu. Certo? Entendeu? Então hoje, você fazendo na frente de alguém que ele tem o método americano, fala assim, não tem mais, não tem como, o bandido está perto de você, você vai fazer isso daí, não vai ter mais tempo para fazer. Enfim. Então, ele tem o ponto de vista dele, ele pode discordar de mim sem problema nenhum. Não há problema nenhum. A discussão. A gente pode até chegar numa conclusão. O que pode ser? Até hoje, a abordagem de um elemento já não era mais como no meu tempo, com a mão estendida. Hoje eles têm técnica militar de como abordar e assaltar. Então a técnica de defesa nossa mudou muito com a evolução. Então eu tenho que contestar tudo que eu escuto, tudo que eu ouço. Agora eu estou diante de uma sociedade que construiu um nome depressão para todo mundo que tem problema interno. Nós vamos acatar essa ideia de que nós todos somos doentes e estamos precisando de psiquiatra? O que eu vou fazer? Na teologia, senhores, nós procuramos saber a natureza do problema. E a ferramenta mais importante que nós temos é o conhecimento da verdade, que está escrita nesse livro sagrado. Ideias são ideias. Na teologia, o que mais importa é aquilo que Deus fala. E não tem mais nada superior na vida de um homem do que Deus falar acima dele mesmo ou de qualquer um outro. Hoje, a indústria farmacêutica é o ramo comercial que mais lucra, que mais explora. Eu vou dizer aos senhores que mais lucra, não tem estatística de números aqui. Há pessoas que estão no poder, que querem a sociedade dependente de alguma substância química. Eles querem a sociedade doente. Doença lucra, senhores. Entendeu? Então nunca traduza, nunca tenha essa compreensão dos problemas que você está enfrentando, que porque você está se sentindo abatido, porque você está se sentindo desafiado, de que essa tristeza que você está sentindo, esse desamparo, esse vazio, seja uma doença. Eu vou te provar pelas Escrituras que são fatores da vida, que nós temos que enfrentar com a ajuda do Altíssimo e com a orientação dele. Que há níveis de preparo para um homem enfrentar a vida. A fé é o nível máximo. E na fé nós aprendemos uma coisa, senhores: nós nunca viramos as costas para o problema. Nós nunca viramos as costas. A gente só sai quando a gente resolve. As coisas com Deus são assim. Então a depressão, o tema, para mim, já começo tratando com vocês, teologicamente falando.
da condição que eu estou aqui. Não existe palavra doença para problemas espirituais. Pode ser fisicamente, materialmente, espiritualmente não. Espiritualmente, quem tem problema, há um outro nome que eu vou tratar com vocês a partir de agora. Até aqui os senhores têm alguma dúvida? Não? Então tá bom. Na Bíblia Sagrada não existe palavra depressão, senhor. É sofrimento. Ou angústia. Tá? Essa palavra depressão foi uma palavra que a ciência criou. Na teologia, quando nós vamos nos dirigir a esse termo, ele se divide em 6 aspectos de sofrimento. Eu vou usar 2 com vocês aqui. Aquele que resulta de julgamento divino, porque Deus está querendo avisar algo, ou aquele que resulta do sofrimento educacional. Eu vou explicar esses 2 aqui para os senhores o mais rápido possível para não cansar ninguém. Até porque eu vou dizer para os senhores que não aceito ninguém dormir, viu? Eu vou pedir para o coronel dar uma granada para você segurar, que eu já vi isso aqui. Qual é o problema aqui? Nós vamos falar de sofrimento e angústia, mas temos uma cautela, biblicamente falando. Há 6 divisões, e elas me ensinam o seguinte: não pode se aplicar o conceito generalizado. Todo sofrimento ou angústia sempre resulta de alguma coisa, ou de julgamento divino, ou por sofrimento de ver alguém sofrer, ou por uma causa vicária, que é o sofrimento de Cristo, pelo pecado da humanidade, isso está nas Escrituras também. Sofrimento testemunhal, que meus irmãos na fé foram alvos por serem testemunhas e mortos por isso. Sofrimento preventivo, de querer inibir o mal, ajudar alguém e morrer por isso, nas Escrituras também tem. E sofrimento educacional, resultante do quê? Ou de uma persistência pela vontade de Deus, ou pela falta de orientação dele. Me perdi porque não ouvi o que ele falou. Seja como for, na teologia não aceita generalizações. Generalizações resultam em fracasso e comprometem a investigação. Eu quero entender por que meu sofrimento. Então entenda e identifique a natureza e não aceite chamar isso só de sofrimento. Você tem que saber o porquê que você desabou nessa vida. Por que as coisas estão assim? Tem que fazer o levantamento, não só da sua vida, como bíblico, ou seja, do que Deus na verdade está vendo em você. Teologia é isso, é prática, Senhor. Não é dobrar o joelho no chão e orar e fazer a reza como alguns religiosos pensam. Não é entrar no universal do reino de Deus e receber exorcismo ou um óleo na testa ungido por alguém. Isso não existe, Senhor. Na teologia prática, é Deus falando e te iluminando para te dar a direção do caminho mais excelente da superação e da cura disso que você está sofrendo aí. E essa disciplina exige você parar e ouvir ele falar. Enquanto você não tiver essa disciplina de parar e ouvir ele falar, não adianta. Não tem início, não tem propósito. Eu vou dar um exemplo para os senhores até aqui. Conceito generalizado. Eu não consigo distinguir o problema, não consigo saber a causa do meu sofrimento, mas vou dividir tudo isso com alguém que eu estou contratando para ser a Xerox ou o raio-x disso. Você acha que alguém vai entender o que você está passando
por intermédio de 5, 6 sessões, o cara não te conhece, nem sabe quem é você, mas porque algumas coisas que você escreveu, ou porque alguns comportamentos que você esboçou, ele já vai dar já o resultado disso tudo que está acontecendo com você. É um equívoco enorme o olhar clínico para aquilo que abrange o homem por dentro e por fora. Na teologia, eu vou entrar num outro ponto importante aqui. Até aqui vocês entenderam? Sim, senhor. Tá bom. Quando a palavra homem entra nas Escrituras, a visão é integral. Quer dizer o quê? Não separa a matéria do espiritual. Deus, quando trata o homem, Ele trata o homem no seu todo. Que quer dizer que se eu trouxer problemas de ordem espiritual, Ele vai me julgar por dentro e por fora. Ele não vai separar. Não há raio-x, não há diagnóstico científico para problemas espirituais. Tá? É meio hilário. É como eu tirar um raio-x da minha alma e apareceu o diabo lá me mostrando joia, ou me acenando, eu estou aqui, hein? Um caso exorcista. Não há possibilidades. Nós chegamos a um tema que abrange a vida por dentro e por fora de um indivíduo que está querendo se matar. E eu vou colocar ele para escrever algumas coisas com questionário e depois analisar o comportamento dele para chegar na natureza do que está acontecendo com a vida dele. Então a teologia define o seguinte: só Deus pode explicar o inexplicável. Só Ele pode chegar e nos falar de maneira contextual aquilo que agora acontece dentro ou fora da vida. Só Deus conhece o ser de um homem. E teologia é isso. É a base para o homem entender e compreender os motivos reais que cercam a vida, o mundo em que estamos e aquilo que está dentro de cada um de nós. Por isso o assunto é fé. Quando o assunto é fé, o assunto é cirúrgico. O assunto é complexo porque você vai na natureza, você vai na raiz, você vai lá no profundo. Nós não dispensamos ninguém para casa, dopado, eu como teólogo e pastor, ou dopado, ou se conformando com a angústia e sofrimento que ele está passando. O meu desafio com essa pessoa é recuperar ela à luz daquilo que está escrito, é mostrar para ela o caminho mais excelente da superação daquilo que está ali. Vocês terem uma emoção? Nós não botamos a culpa no diabo, nem a culpa em terceiros. A orientação para o indivíduo é: assuma a sua responsabilidade, exerça as suas funções, procure saber onde você errou e acerte com Deus as suas pendências. Não tem mais igreja assim, tá? Ok? Não existe mais. Banalizou. Mas em compensação, as pessoas queriam entender como se vive uma recuperação na fé bíblica. A recuperação é essa. Começa deixando Deus, o poder dele, a palavra dele, identificar a natureza do mal que está te atacando agora. Ao invés de você generalizar, ao invés de você passar a culpar terceiros, a vida, o mundo, as pessoas, ou tudo, mas menos você. E talvez o problema esteja em você, não no mundo em que você está. Então seja honesto, sempre, quando o tema é fé. É isso que nós recebemos das Escrituras Sagradas, tá? Bom, não se separa matéria
da parte espiritual. O homem, quando tem que ser tratado na teologia, tem que ser tratado de maneira integral. Na teologia, quando essas duas coisas se separam, a matéria do imaterial, é porque Deus está chamando esse homem para juízo. Se isso não acontecer, essas duas partes continuam juntas e não se separam. Quando a alma e o corpo se desprenderem, tá? Uma das outras, como partes, o corpo vai para debaixo da terra, a alma e o espírito sobem na presença de Deus para ser julgado. Os gregos pensavam que a libertação deles consistia nisso, na morte chegar. Por isso que muitos deles enfrentavam a morte, achavam que eram, poderosos, porque a libertação deles estava na morte. Para a teologia, não. A tua libertação está na vida, e está em Deus te capacitar você enfrentar os problemas e saber como resolver eles, ao invés de chamar a morte para querer ter uma saída, você enfrentar o que está na vida com a ajuda dele para glorificá-lo. Esse é o conceito teológico. E quando essas duas partes se romperem, você está indo para ele salvo. A fé é isso. Você está pronto para enfrentar a morte, porque você vai ter um encontro eterno com ele. Até lá, se você não está salvo ou não está pronto, aproveite a vida para se salvar, amigo. E absorva nas quedas, nas lutas, no sofrimento dessa vida, absorva o que você tem que aprender. Amadureça com tudo isso e identifique os teus erros, conserte as tuas pendências com Deus, porque quando você morrer, você não tem mais essa chance. Então o sentimento que nós temos na fé é de querer viver para glorificá-lo, ao invés de chamar a morte para querer se desligar dos problemas, porque muitas vezes a morte para você pode ser condenação. Na teologia é assim, porque você não está pronto, pastor. E quem disse que você está? Então procure uma razão para viver, e não para morrer, porque a tua redenção e a tua libertação na fé cristã está aqui, com Ele. E para nós, a gente aprende caindo, Senhor. Cada queda nossa é um aprendizado, é uma regeneração, é uma transformação que a gente vive, tá? Até aqui os senhores têm alguma pergunta? Tá, pode fazer. Eu vou explicar daqui a pouco melhor, tá? Mas o julgamento divino, agora que não vou falar desse jeito lá na frente, significa a soberania de Deus nos assuntos concernentes à vida e ao homem e à sociedade. Alguns pensam que Deus ele perdeu soberania por causa da impunidade, e o desacatam dessa forma. Por que você não desce aqui no mundo, aqui não resolve o problema, ao invés de deixar as coisas serem tão desorganizadas assim? Então teologia tem que se entender, e a gente entende da seguinte forma do que está escrito, tá? Tudo há um tempo. E qual é o tempo agora bíblico? Deus deixando o homem fazer o que ele quer fazer, porque tem um dia para julgamento, esse dia não chegou. Até lá, todos podem seguir o caminho que quer seguir. Então, por mais que haja essa sensação de que Deus não está presente e intervindo nos acontecimentos desse mundo, não é que Ele está ausente, é que Ele está permitindo que o tempo seja esse, da onde os homens decidam o que querem ser. Então, no Evangelho, isso é o tempo da apropriação, ou seja, Jesus morreu pela humanidade, ressurgiu e deixou a critério do homem decidir se ele quer ou não se salvar por ele, e lá na frente vem o juízo disso. Ou seja, há tempo para tudo, e para ele, o tempo é esse. Escolha o caminho que você quer seguir, porque você é responsável por isso, e lá na frente o acerto de contas vem. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo que se planta se colhe, se na carne corrupção, se no espírito vida eterna, é o que está escrito. Então, julgamento de vida é isso, tá? Deus mantém soberano sobre todas as coisas.
Tá? Mas lá na frente eu vou explicar melhor o que eu quero com esse tema aqui. Alguma dúvida? Alguém quer mais apontar alguma coisa? Ok? Então, psicologia, quando ela vai chegar a uma conclusão do mal, ela não pode chegar lá. Ela só pode ficar aqui. Então ela é parcial. Mas quando Deus entra nos assuntos concernentes ao homem, Ele abrange todo esse aspecto. E não dispensa o homem, enquanto Ele não dizer ao homem qual é o problema dele. E sem generalização. Sem generalizar. Se ele estiver sofrendo por disciplina, ele vai saber. Se ele estiver sofrendo por testemunho, ele vai saber. Se ele estiver sofrendo por uma causa maior, ele vai saber. Deus não é Deus de confusão, é isso que a teologia defende. Deus não erra. Se errou, é porque você fez errado. Posso seguir? Sim, Senhor. Então nós vamos usar esses dois aspectos aqui. Eu não estou lendo versículos da Bíblia porque eu não tenho tempo, tá? Para fundamentar mais isso daí, mas depois se vocês quiserem poder comigo, está aqui. Eu posso passar para vocês. Eu vou entrar na questão do julgamento divino. Eu vou entrar na meta agora da antropologia. O que é a antropologia na teologia? Como Deus enxerga o homem? Você vai ter que encarar isso comigo aqui. Eu disse para vocês, não se trata teologia ou assunto nenhum concernente à fé sem abranger desde a concepção e da natureza e da raiz daquele assunto. Se nós chegamos a esse mundo em que estamos aqui agora, nós temos que se voltar lá para o passado e procurar saber como as coisas foram formadas. Então, Gênesis na Bíblia não tem o propósito de dizer a nós que Deus existe. Tem o propósito muito mais de dizer que Ele existe, que Ele fez as coisas perfeitas. Mas por que o pecado original é uma coisa importante na antropologia? Porque ali é onde descobrimos que o que Adão fez, o que entrou no homem, passou para toda a humanidade. Aí vem a questão da universalidade. O mal que afetou a ele, a causa, os efeitos daquilo que aconteceu com ele não são separados de nós. Toda essa ordem, desde o que aconteceu com ele para frente até os nossos dias, ela está comprometida. Por isso, o homem, no seu estado original, pecando, ele foi alterado. Houve consequências que aconteceram com ele ali e se consolidaram nele, que passou para toda a humanidade. Entrando o pecado no homem, entrou a morte, a destituição do homem com Deus, o desligamento. Segundo, a condenação. Porque a condenação de todos eles é merecedora. Deus não condena de maneira injusta, Ele condena de maneira justa. Por quê? Deus não é amor? Deus não é misericórdia? Mas Ele é contra o pecado. Ou qualquer coisa que transgrida a forma como Ele ditou o homem de viver. Tá?
Leis e mandamentos é isso, como ele quer a vida, tá? O que eu quero com isso? Com vocês aqui. Eu vou ler um texto, lê o texto para mim. Laís, por favor. João 3, versículo 17 e 18, por favor. Vai lá. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá? Gênesis 3, 17 e 18. Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os teus dias de vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Pode ver esse lado. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porquanto tu és pó e ao pó tornarás. O que nós estamos lendo nesse livro? A imputação do que aconteceu com ele, que gerou universalidade. Agora, se os outros vão entender comigo uma coisa aqui importante. Então, o mundo que nós estamos vendo aqui, ele foi alterado. E a força motora desse pecado empurra ele para mais baixo da presença do Altíssimo. A visão bíblica do mundo que nós temos hoje desde Adão é essa daqui. Por isso o julgamento divino. Deus e os homens totalmente separados por causa do pecado. O privilégio foi rompido desde o momento que essa palavra entrou na história. Tudo aquilo que Deus pode fazer pelo homem não tem acesso por vias naturais, procriadas. Toda a ordem desde Adão, a visão é capa a capa, tá? Toda ela é da opinião de que a graça e a misericórdia de Deus, nenhum homem é digno dela. Enquanto ele se mantiver marcado por isso, nada daqui passa para lá. Então o mundo foi criado em torno disso, aonde acompanham isso aqui: o fracasso, a destruição. Vou colocar algumas coisas que são bíblicas aqui, tá? O vazio, a alienação com Deus, tá? Destruição e alienação com Deus. A enfermidade, a corrupção, a morte. Então o que o pecado fez? Gerou para Adão uma civilização prometida. Essa sensação de que vocês têm que Deus está ausente no mundo e não intervém, essa sensação não existe. O que existe é que quem está desse lado aqui tem que perguntar para ele: qual é o plano estratégico de recuperar aquilo que aconteceu? Há um plano? A sociedade está sangrando. O efeito da corrupção está chegando em todo lugar. As circunstâncias são fatos. Quem nega a corrupção, nega a história. Quem nega a iniquidade,
nega a ótica das coisas, a realidade. Então a pergunta que eu faço para o Senhor: o caminho é a gente dizer aonde Ele está em tudo isso? Ou perguntar para Ele: há um plano estratégico de que aquilo que aconteceu com a dor e passou para todos seja recuperado e restaurado? Porque o homem aqui na visão bíblica está sangrando, e só Deus tem esse raio-x para dizer para ele: olha, eu sei qual é o seu problema, e não vou te dopar, e nem vou querer também fazer você ficar conformado com o teu sofrimento. Mas você está preparado para ouvir o que Ele tem para te dizer? Então eu tenho que a ciência é uma forma de você buscar fuga disso. Há uma palavra aqui, senhores, que tem gente que não gosta de escutar, mas na teologia Deus tem prazer de dizer para o homem: a vida que nós temos, ela é proporcionada. Ele gosta de dizer para quem está aqui que a vida de todos nós pertence a Ele. Do pó o homem veio, e para o pó ele vai voltar. Então a soberania de Deus, ele se comprova aí em mostrar para a humanidade que ela não é nada e ninguém, enquanto se comportar independente, autocontida, enquanto mostrar que a vida é dela, que ela tem domínio sobre ela mesma. Então Deus fala: vocês não querem saber qual é o plano que eu tenho? Então sofram. Porque na Bíblia Sagrada, sofrimento e angústia, onde existe corrupção e pecado, é inevitável. Não existe blindagem. Nós que estamos na fé, eu falo por mim, nesse livro não há uma promessa de Deus para mim, pelo seu Filho, de que eu não vou ser atingido por nenhuma circunstância que envolva corrupção ou iniquidade desse mundo. Pelo contrário, meu Senhor disse: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Ele quer dizer é que Ele venceu o pecado, a iniquidade, a transgressão, que rebaixo os homens, a servidão, ao vício, a dependência. Então quando nós chegamos nessa visão antropológica de que o homem é marcado com isso, aí há sentido para você ler o Evangelho. Porque quando chega à conclusão de que o homem, por todas as habilidades que ele tem, ele é um subproduto de Adão, ou a sequência do que ele foi, um estado bem pior, o Evangelho procura agora em Jesus Cristo te convencer de que você precisa de um Salvador. Enquanto você não enxergar a sua miséria, enquanto você não enxergar o quanto você precisa e necessita da graça de Deus, e não da independência dele, não há sentido para ele apresentar o Filho dele como restaurador dessa ordem. Porque quando nós entramos no Evangelho, ali Deus já está anunciando o Filho dele como ordem humana para descer aqui nessa terra, a fim de assumir a frente da recuperação e da redenção de cada homem, quebrar essa barreira de inimizade que há entre o deplorável e o sagrado, se constituindo mediador de uma nova aliança de restauração por meio de uma redenção com Ele. Isso é fé no Evangelho. Assumir a miséria e assumir que no corpo e no sangue dele está o preço que Deus quis pagar para te liberar o perdão, a libertação de tudo aquilo que consiste em corrupção e maldade. Por quê? Porque Deus olha que esse homem aqui não gosta do que ele vê nele. Você quer ser independente? Vá ser. Mas assuma as responsabilidades e as consequências. É o que a humanidade, na verdade, agora está querendo fazer. Construir uma linha científica para dizer que ela pode viver redenção sem precisar do recurso que cabe no Filho dele. Porque ele desceu aqui, senhores, a cruz não representa uma insígnia mística para nós. A cruz
Para nós significa mensagem, aviso, boa notícia. Deus desceu aqui na terra pelo seu Filho, para nos servir com a vida, e permitiu que o Filho fosse vítima da corrupção, do sofrimento vicário, para substituir a nossa condenação, o que nós merecíamos, a fim de dar ao Pai a justiça que Ele precisa, para chegar a gente como nós que não tem merecimento. Deus usa o Filho dele agora, como forma de aliança, ou aliançar gente que está desse lado aqui. Por isso que a chamada cristã é: arrependemos, pois, porque é chegado o reino do céu. E arrependimento no Evangelho não é penitência. Arrependimento no Evangelho é a capacidade do indivíduo de entender e compreender que ele não é Deus, que ele não é eterno, que ele não é imortal, que ele precisa e carece da graça de Deus. É a capacidade de entender que ele precisa de uma redenção com Deus, de uma libertação com Ele, de uma regeneração. Por isso Jesus ele fala: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, ordem adâmica é Adão, regenerado é obra dele, e as coisas se separam aqui. Então nós estamos frente ao mundo. Agora eu vou entrar nesse tema. Sofrimento e angústia, senhores, é uma coisa inevitável, como a corrupção aqui nesse mundo. Se nós queremos uma vida sem problemas, e uma vida sem dificuldades, onde a gente não tenha esse sentimento de querer deixar de viver, a melhor coisa é ser no mundo mesmo. Mas enquanto nós estivermos aqui, problemas desse tipo vão ser gerados por alguma natureza ou alguma causa. E é onde a teologia entra. Deus tem um plano na tua vida, por intermédio do Filho dele, de te mostrar o caminho mais excelente, para que a vida soe para você como sentido de salvação, não como um peso da qual você quer se libertar. Então aquilo que o Senhor chama de depressão, talvez a força motora que está empurrando o homem para baixo, nas Escrituras Sagradas, é o julgamento de Deus que está sobre ele por causa do pecado que está nele. E a única forma que Deus tem de conceder livramento para quem está desse lado aqui vivendo vida independente é dizer para ele: meu filho morreu para você, e ele pode te conceder a redenção, ou a vida que você não tem, ou a vida que você não conseguiu alcançar. Aí o Evangelho começa a ter realce, luz, sentido para nós que lemos. Por quê? Porque eu entendi a razão por que ele veio aqui e sofreu, e liga cada um de nós, a carência, a dependência, a miséria, o defeito, o erro que a gente enxerga, entendeu? Aquilo que nos empurra para baixo pode nos levar para ele. Jesus diz que ele não veio para os bons, ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores que precisam se arrepender. E deixa eu fazer uma pauta para vocês aqui. Eu disse que não é religião, é para vocês entenderem a teologia, como ela é no mundo em que estamos. Nenhum homem chegou ao nível do acontecimento dele. Não há evento na história humana que chegue ao nível, ao patamar daquilo que vocês já ouviram sobre Jesus. Ninguém, nenhum indivíduo que já tenha nascido de uma mulher tenha chegado à plenitude, à profundidade do que ele testemunhou de si mesmo. Trocar ele e a oferta do amor e da misericórdia de Deus sobre ele por oportunidades ou razões que estejam aí fora, é mais ou menos meio deslocado essa troca. Por quê? Porque você está desprezando uma oportunidade de viver um acontecimento de libertação e de cura com aquele que morreu por você e que te ama. Esse é o pensamento do Evangelho, para se debruçar a explorar a tua cura ou a tua superação em alguma matéria.
em alguma circunstância, o que vai acontecer? Tudo aquilo que for matéria ou circunstância ou miséria vai te jogar de novo para o mesmo lugar que você está, toda vez. Você vai tentar se levantar, aquilo vai te empurrar, porque você chegou no limite psicológico, no limite espiritual, no limite moral. E agora só Deus pode te tirar, amigão. Só Ele pode estender o braço agora e te ajudar. Chegou no extremo. Senhores, eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Uma vez, quando eu estava eu fiquei ciente de que aquele moço do grupo sertanejo, me ajudou, o Leandro, estava doente. O meu Senhor disse para mim: eu quero que você vá pregar para esse homem, que você vai orar por ele. Eu falei: Senhor, eu não tenho condição de ir lá orar por ele, porque eu não sou famoso, não tenho conhecimento político, não sei de ninguém, não sei de nada, e o Senhor quer que eu atravesse como? A UTI cheia de repórteres, um monte de gente querendo saber da situação daquele homem, acho que vocês lembram muito bem. Ou seja, quando eu vi, eu estava dentro da UTI, ele na frente, deitado de bruço. Eu entrei no quarto, a moça que cuidava dele disse assim para mim: o senhor nem liga aí, pastor, que esse cara já morreu, gordo, inchado, de tanto medicamento. Eu cheguei no ouvido dele e comecei a sussurrar o que eu estou pregando para você aqui hoje. Fiquei ali por alguns instantes, alguns minutos, saí daquela sala com aquele sentimento tipo assim: para que valeu, né? Porque esse cara não deu um sinal, mas tudo que eu tinha que falar para ele, a nível de conscientização do que Deus podia fazer por ele, caso ele se rebaixasse e se humilhasse, para aceitar que o preço da redenção estava no corpo e no sangue do Filho dele. Eu fiz, me dediquei ao máximo, saí por aquela porta. E passou uma semana, 2 semanas, eu fiquei já sem saber o que dizer sobre aquela situação, porque Deus tinha me colocado lá. Liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, um jornalzinho de fofoca lá, que nunca assisto na minha vida, caiu no canal, e o cara estava falando que esse moço levantou no dia seguinte para escrever uma carta para a família dele, de que todos se arrependessem da idolatria e da religião e se convertessem a Jesus, porque ele tinha aceitado Jesus naquele dia. E depois disso ele morreu. Eu fui lá para salvar a alma daquele homem. Ele não voltou, mas em compensação, ele passou por uma dimensão melhor, maior do que ele estava. E essa é a salvação narrada no Evangelho, um acontecimento vivido, administrado por um Deus que entende e compreende a tua situação. É óbvio que de repente você pode estar pensando: mas o que isso tem a ver comigo, pastor? Há coisas que na teologia são inexplicáveis. Há coisas que só cabe Deus definir como e quando. Só cabe Ele julgar. O homem de se humilhar e suplicar e entender melhor e compreender melhor as coisas, ao invés de fugir, ao invés de sair para extremos, parar e ouvir. Eu costumo dizer: a melhor ovelha escuta o seu pastor. Então há uma complexidade aqui, eu quero identificar com os senhores aqui. Como procurar identificar o que me ataca, se eu não me debruço e não me humilho a entender o que ele pensa de mim? O que me levou para Jesus é a minha incapacidade e a minha miséria, é o meu comprometimento, é a minha imoralidade. Talvez seja a razão pela qual não te faz ir a Ele. Mas seja como for, qual é a noção teológica? Você não quer o plano da cura e da libertação que eu tenho para te oferecer? Assuma os teus problemas. Você quer uma vida independente? Eu respeito a tua decisão. Mas em compensação, quando você for falar de Deus, não conteste a fidelidade dele, nem a existência dele, porque quem negou o plano foi você. É assim que o Evangelho traça. Quem crê nele tem a vida. Quem não crê nele já está condenado.
No Evangelho, o homem decide o caminho. Ele decide para onde ele quer ir. E Deus respeita. Por isso ele julga. Se eu souber que ele morreu por mim, me deu a vida para me salvar, e mesmo assim eu continuar independente, transgredindo, vivendo por conta e vivendo por si só, construindo o Deus que eu quero, etc, 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 eu potencializo o mal que está em cima de mim. Eu invoco uma maldade bem pior do que Adão. Eu me torno uma coisa bem pior do que Adão. Por isso que vocês estão olhando esse mundo da forma como está. Bem pior daquele que estava lá atrás. Não é porque Deus se ausentou do mundo. É porque os homens pediram isso. Deixa que a gente cuida do problema, pô. Vamos assumir a frente disso aqui. Entendeu? Então os senhores acham que esse mundo vai ser construído com leis? O senhor acha que vai ser estancada a corrupção que está lá fora com duras regras? Pena de morte? Isso nunca funcionou na história, senhores. Vai funcionar agora? Não é que eu esteja querendo desmoralizar as instituições, mas somente dando uma visão aos senhores aqui, ao extremo. Nós chegamos no extremo. Por que eu vou acreditar que o homem vai ter capacidade para dar explicações racionais, o que só cabe para Deus explicar? Depressão é isso, angústia é isso, sofrimento é isso, é o problema da alma, é o problema de uma sobrecarga, de um peso que está em cima de você, que você não sabe identificar o que é. Jesus ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aliviar do quê? A vida está tão boa, por enquanto, por alguns instantes. Então Jesus ele desce e se encarna para restabelecer uma nova ordem de pessoas agora redimidas, regeneradas pelo poder dele. Evangelho é redenção da alma, redenção da vida, não política, não econômica, não material, redenção do pensamento, redenção do coração, do espírito, do sentimento, da alma, das partes internas que muitos não conhecem em você, mas ele sabe que a prisão da qual você está, só ele tem a chave, só ele pode abrir. Ciência nenhuma vai dar cura, ciência nenhuma vai poder solucionar os problemas internos de uma pessoa. Se conseguir, a Bíblia mente. Se conseguir, esse livro está equivocado. Jesus desceu aqui à toa, morreu pela humanidade à toa, o livro está todo comprometido, quem está certo são eles. Então há duas diferenças aqui. Ao invés de eu aceitar ser tratado por uma pessoa numa cama deitado, ouvindo a minha história, me dopando com remédios e me convencendo de que eu nasci daquele jeito e tenho que aceitar e o mundo é assim, etc., eu corri para os braços dele e aceitei a redenção dele. E teologicamente, sofrimento e angústia, não importa a natureza, só se soluciona por meio de uma redenção exclusiva com ele. Não tem contexto material, não tem outra medida. Beleza, estética, dinheiro, poder, sexo, nada. Tudo isso um dia vai acabar, vai perder sentido. Quem vive disso vai chegar numa conclusão: experimentei de tudo, tentei tudo e cheguei numa conclusão: não tem mais sentido para existir. Porque há coisas mais profundas que ele podia estar apegado agora, mas ele não descobriu, porque ele é raso demais, fútil demais, ganancioso demais, materialista demais e soberbo demais para descobrir. Que é o que impede ele de Deus e de Deus chegar e falar. Quebrem as barreiras da inimizade com ele. Assim, há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se fez homem pela redenção da humanidade. E eu não me sinto desprestigiado e humilhado por estar comendo das migalhas que caem da mesa dele, ou seja, por dizer eu não mereço a salvação, mas eu amo esse Salvador. Não me sinto desprestigiado, nem humilhado por recorrer a Cristo
no que eu preciso. Eu prefiro recorrer a Ele do que me humilhar perante homem, ou entregar a chave da minha vida, a minha alma, na mão de um outro inconsequente, talvez de um outro que nem sabe o destino da vida dele, e nem administra direito a vida dele. Quem me dá total confiança que esse cara sabe alguma coisa da qual ele possa me orientar? Tudo que eu estou te falando está escrito. Nada é de mim. Por isso confiança. Até aqui tudo bem? Redenção só por meio dele. Teologia é isso. Cura espiritual. Não cabe especialista. Não cabe nem exorcista. Não cabe nem pastor. Porque os que estão aí estão tudo corruptos. Redenção só por meio de uma experiência com a fé exclusiva nele, Cristo, obra de expiação. Algo individual, particular. Agora entro no mérito para fechar esse quadro aqui. Julgamento por quê, pastor? Porque quando você se manter aqui e não vier para se reconciliar aqui, Deus entende que você quer assumir a parada sozinho, então fica aí sozinho e resolva isso da forma como você acha melhor. Então, alguns falam de Deus da boca para fora, dizem que acreditam nele, mas não se sujeitam às verdades dele. Otimismo para nós de nada vale na teologia, tá? Então o homem já leva um mal e uma maldição sobre ele, da qual ele não pode se livrar enquanto Cristo o libertar. Ele está ali tentando entender o que está acontecendo com ele, e o entendimento teológico é: você está separado de Deus e alguém precisa te unir lá, que você está rejeitando agora. Ele é o único que cabe agora. Não tem problema, mas você está rejeitando. Quer continuar independente, autocontido, vivendo em si próprio, por si mesmo, por sua razão, quer o respaldo das suas razões? Assuma a responsabilidade de não se chateia e não reclama. Você quer ser soberano, você quer ser rei, você quer governar a sua vida, você quer tomar a frente de tudo. É assim, então paga o preço, assuma. Teologia é assim. Se alguém está na minha igreja e falar: pastor, o que o senhor tem para me dizer? O que eu tenho para te dizer é o que eu estou dizendo para os senhores aqui. O senhor quer ser curado? O senhor quer uma solução para o teu problema? Então para escutar. Primeiro detalhe que nós vamos trabalhar com você aqui: como Deus te vê. Antropologia: como Deus traduz quem é o homem, dentro e fora. Não negue nada do que ele vai te falar. Todo homem debaixo da terra carece e necessita do recurso que ele proveu no Filho e na morte do Filho. Religião é religião, evangelho é evangelho, tá? Sofrimento educacional. Eu vou num texto rapidinho para vocês aqui, vocês vão entender. Quando entra o mérito da obediência para nós cristãos, o entendimento é isso daqui. Deixa eu achar aqui o versículo. Você lembra o versículo que você leu para mim? Olha lá. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se um rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Agora eu vou tratar com os senhores na questão de disciplina. Quando eu entendo que a graça e a misericórdia de Deus só caem por mim por meio de uma concessão,
Deus só age por intermédio de quem crê no Filho dele. Eu me dedico a ouvir, a ser disciplinado. Não há razão nenhuma o Evangelho se tornar um caminho de vida para você se Jesus não for a razão disso, o motivo disso, o efeito disso. Educação religiosa nas Escrituras só cabe para aquele que tem a fé, não cabe para quem você quer se espiritualizar. Bíblia não é autoajuda, senhores. A Bíblia Sagrada é a história da salvação de Deus com a humanidade, tá? Quem se espiritualiza com a Bíblia erra sério, porque as circunstâncias que ele quer se inspirar que estão ali na história só vão ser transferidas se Deus liberar por meio de um acordo, de um pacto com a fé. Não se iludam. Ninguém aqui vai conseguir alcançar um dedinho de graça e misericórdia de Deus. Teologia é isso. Conscientização de peso e medida. Deus não vai agir em prol a ninguém se ele não tiver o que ele quer. A resposta. Então o que Jesus ele ensina nesse texto que eu li com vocês em Lucas? O melhor bem da vida para aquele que está respaldado em teologia é o Evangelho. O que foi narrado pelo Filho dele, esse Evangelho, tá? Sabedoria nas Escrituras não é concurso, não é teologia, não é academia, não soa diploma. Sabedoria da teologia significa a mente de Cristo em você, a capacidade que ele ser para você, quais são as melhores escolhas para esta vida e para a vida futura. Então ele fala de uma parábola de dois tipos de homem que existem na prática teológica: aquele que vive da revelação e aquele que vive da intuição. O homem que ouve as minhas palavras, o Senhor Jesus pregando, e pratica, ele é semelhante àquele que constrói a sua casa na rocha, e vindo as circunstâncias da vida, sofrimento e angústia, essa casa permanece, e os ventos e a tempestade não derrubam, porque o alicerce dela é a vida de Cristo. Já aquele outro que construiu a sua casa na areia, intuição, cultura, pensamentos, ideias inatas, quando os problemas da vida atingem o indivíduo, cujo melhor da vida, a segurança, o futuro, o livramento, se respaldam no materialismo em si próprio, não suporta. Para um cristão, cujo Jesus é a razão de vida, podem tirar tudo dele. Ele pode ter todas as percas que o mundo pode proporcionar, e eu disse, é inevitável, porque a corrupção está aqui e todos vão ser atingidos por alguma coisa. Pode arrancar tudo dele, mas menos a fé e a vontade de viver. Porque toda vez que a vida furtar dele alguma coisa, arrancar alguma coisa, Jesus vai continuar completando ele e ele não vai sentir falta. Ele vai superar, ele vai sentir angústia, ele vai sentir sofrimento, ele vai sentir dor, mas em compensação não vai perder sua existência ou a vontade de viver, porque a vida para ele significa isso, uma forma de servir Cristo. Já o homem que vive da intuição, que vive de si próprio, ele se respalda no materialismo. Então, na medida que o mundo proporciona para ele as percas, todo o coração e o amor dele está depositado naquilo que ele construiu, naquilo que ele se matou para ter. Tirando aquilo dele, o primeiro sentimento que ele vai ter como é? Não quero mais viver. Então, se vocês querem dar nome de depressão para isso, fiquem à vontade, senhores. Aonde está o teu coração, está o teu Deus. O problema da sociedade hoje é falta de educação e orientação espiritual. O problema da sociedade hoje é que eles não estão sabendo discernir as coisas essenciais da vida. Tem que chegar para eles e dizer para eles que felicidade, livramento, segurança
não se compra com dinheiro, não se compra com patente, não se compra com poder. Há algo que o homem precisa, que está muito além dele existir. Aparências enganam. Eles não querem enxergar isso. A lei hoje aqui é essa: o homem fale o que ele tem, não o que ele é. Como nós vamos mudar isso? Numa sociedade que a cada dia mais ela se enclausula nesse conceito de que a matéria é a coisa mais importante. Jesus dizia: que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma? Para aquele que disse: meus celeiros estão fartos, vou descansar a minha alma, o Senhor disse para ele: insensato, insano, hoje pedirão a sua alma, e para onde ela vai? O problema de separar corpo de alma é isso. Você luta pelo que está fora, mas esquece o que está dentro. E o dia que o recurso aqui de fora acaba, como é que vão ficar as coisas? Vazio por dentro. Você estava mascarando esse problema. A corrupção que estava dentro de você estava mascarada com dinheiro, com carro, com mulher, com sexo, com tudo que você faz na vida. E agora você está dizendo: chegou ao raio-x da coisa. Mais nada me satisfaz, mais nada me realiza, eu não sei porque eu existo, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço na minha vida. Você não sabe? Então agora está sabendo. Então agora tem noção. Se você chegou a esse extremo, o desafio não é se dopar, se drogar, ou buscar uma teoria para se consolar de um mal que você não consegue se libertar. O desafio que você tem agora é parar para ouvir Deus falar e identificar a natureza desse problema. E a natureza desse problema é que você está rompido com ele. Não chega a graça e misericórdia onde há orgulho, aonde há individualismo, aonde há soberba, aonde há presunção, aonde há descrença. Vocês acham que o liberalismo trouxe alguma coisa para esse mundo? A antropologia serve para mim, para olhar para o ser humano hoje e dizer: os animais são melhores, hein? Porque um cachorro chega para você abanando o rabo, te amando, independentemente do que você tem ou do que você é. Mas um ser humano só olha para você e só te considera se você é alguma coisa, ou se você tem alguma coisa a oferecer a ele. Esse é o mundo que nos cerca. É o mundo da injustiça, é o mundo da banalidade, é o mundo da perversidade, da maldade. E eu vou ficar aqui me iludindo que essas coisas vão melhorar? Se melhorarem, ele errou. Se melhorarem, ele desceu aqui em vão. Todo aquele cenário expiatório dele não serve para nada. Deus se equivocou de dar um filho pela salvação da humanidade. E vejam só os senhores, o homem está se dando bem por si só. Mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aí entra a escatologia. O homem está pior do que ele era antes. E na medida que ele renuncia à fé em Cristo, ele potencializa o mal que está nele. Ah? Iluminação, privilégio que poucos têm, para identificar coisas que o dinheiro não compra, coisas da qual o homem tem que é eterna, que Deus confiou e ele tem que cuidar. Uma das coisas que nós zelamos na teologia é a palavra que saiu da boca dele e foi narrada por ele. Alguns dos senhores têm o pensamento que a Bíblia Sagrada foi escrita pelos homens. Eu tenho uma novidade para dar para os senhores aqui. Esses escritos narram o testemunho, não a ideia. Se a Bíblia estiver errada no que ela diz, mostra algum equívoco. Eu te dei antropologia, noção antropológica de como Deus deu o homem. Mostra que a Bíblia se equivoca em dizer que o homem é corrupto. Mostra para mim que algum de vocês não tem pecado aí. Prova para mim que algum de vocês não tem iniquidade e problema com isso, que não querem fazer o mal, ou que alguma vez já não deixou fazer o mal. Há algum de vocês que consegue se livrar disso? Na medida que isso realça em você, ele vence. E há dois caminhos: ou isso te leva para o Salvador,
ou isso te leva para a ruína. Vocês querem ajudar um amigo com depressão, com angústia, perda de perspectiva de vida, que deseja a morte, que está pensando em pegar o fuzil e atirar na cabeça? Você quer ajudar esse amigo com orientações filosóficas? Ficar pregando para ele coisas que não vão acontecer, que não vão acontecer. O recurso se esgotou para ele, mas você quer animar ele e dizer para ele: não, um dia você vai encontrar alguém que te ama, um dia você vai encontrar alguma coisa melhor do que isso que você descobriu na sua vida, sendo que você mesmo nem acredita nisso. Sério? Não pregue o que você não tem certeza, senhor. Mas eu quero ajudar o meu amigo, pastor. Eu quero ajudar o meu soldado, pastor. Eu quero ajudar o meu batalhão, pastor. O coronel me chamou aqui, é membro da minha igreja. Ele sabe como eu trabalho. Senhores, eu não sou político, eu não sou mentiroso. Eu não fraudo a palavra de Deus. Não sou profissional. Por isso que ele me trouxe aqui e confiou. Não tem raio-x para a alma. Nenhum de vocês vão conseguir. O que existe é bom senso. Trabalhamos com fatos. O que está progredindo e prosperando aqui nesse mundo? A corrupção. Como solucionar isso, pastor? Ou a gente cai de coração nesse plano para viver individualmente esse acontecimento de redenção, ou fica a mercê das teorias aí. E boa sorte para você quando você for para uma terapia psiquiátrica, porque pode ser que você esteja sendo tratado por outro dopado, por outro maluco, que você nem sabe. Boa sorte para os senhores. O que eu tenho a oferecer, além de conhecimento, não tenho tempo suficiente para continuar. O que eu tenho a oferecer para os senhores é o ato maior, a dispensação maior, que um mundo como esse já podia ter vivido na presença de Deus. O Filho dele descendo aqui na terra para nos servir com amor. Eu vou dar uma visão rápida para encerrar, pode ser, senhor? Por que Jesus não pode ser humano? Porque o entendimento da justiça no Evangelho é que Deus não pode usar um pecador para salvar outro. Porque a concepção virginal, porque a semente da salvação tinha que ser dada de Deus, não dos homens. Por que Maria não é mãe de Jesus? Biológica e nem espiritual. Porque se for, não tem Salvador. Porque tudo que é nascido do homem é pecado. A única forma de Deus reverter o quadro que eu te expliquei aqui, panoramicamente, é trazendo do alto a justiça que o homem precisa. E a justiça é essa: aquilo que a Virgem concebeu e deu à luz é o Filho de Deus encarnado, que venceu o pecado na carne, esmagou a cabeça daquele que fez o homem pecar, diabo, subiu para dar a Deus a justiça que ele precisa, para agora abrir as portas do reino dele, para tratar gente como nós, que está do outro lado do rio, querendo passar para ele, mas não sabe como. Daí ele jogou essas pontes que o Senhor constrói aí, e disse para quem está do outro lado: passa para cá. E essa ponte é a aliança que ele fez no sangue e no corpo do Filho dele, o preço que ele foi capaz de pagar para chegar até a mim e a você. Só há redenção por meio de uma experiência de fé exclusiva com Deus. Se os senhores quiserem ter outra alternativa, boa sorte. Mas em compensação, angústia e sofrimento pelas Escrituras, do que estamos sendo tratado, só cabe para o julgamento divino ou sofrimento educacional. No meu caso, eu prefiro pagar na carne a disciplina para obter o bem maior do que abrir mão do que ele me falou para ficar perdido. Agora você vai entender por que o crente obedece a palavra. Ele não obedece porque ele é puritano, religioso, é porque ele sabe
que o arquiteto da boa vida não é ele, é Cristo. E o preço que ele paga é para alcançar um bem maior, a paz, a alegria, a satisfação, o gosto de viver, de entender o porquê, de ter resposta, de ter experiência com Deus vivo, não teórico. Nós pagamos um preço para ver as coisas acontecer, não para ser religioso. Nos disciplinamos, não é para ser sagrado, nos disciplinamos porque o preço para estarmos perto dele é esse. Eu não quero disciplina, pastor, teológica. Então paga o preço, assuma a responsabilidade, mas não reclame. Quando você ficar pensando, Deus saiu, me abandonou, me largou. Agora mesmo, o oficial me procurou aqui e falou da tia dele, que morreu por depressão. Pastor, uma das últimas palavras que me disse era a seguinte: Deus não existe. Então fica muito fácil você contestar a fidelidade dele depois de ter dado um filho, do que olhar no espelho e dizer: eu errei com a vida e errei comigo mesmo quando subestimei a força de uma vida independente. A força dela é o buraco. Então agora tem dois caminhos na sua frente diante de tudo que eu estou falando aqui: a intuição ou a revelação. Virar estatística ou curar este mal que está dentro de você, que teologicamente se comprova que é a ausência de fé e de crença naquele que pode salvar. Se orientar, ou então abrir mão de tudo isso e ficar a mercê de que algum milagre, alguma coisa aconteça. Eu creio nesse poder da conscientização, da mensagem, da palavra. É nesse poder que eu creio, da visão do que Deus fala, que foi o que me restaurou e me trouxe até aqui para estar pregando e falando sobre tudo isso com você. Uma pessoa que ela é viciada em uso tópico de remédios controladores, pastor, o senhor acha que ela pode um dia ficar sem, se caso ela cumprir isso que o senhor falou aí? Sim, instantaneamente, porque o peso que está em cima dela só ele pode tirar, ou então ficar escrava disso o resto da vida. Questão de fé. Mas técnica, científica, o meu argumento é: se não cabe a ele ser o melhor sentido da sua vida, Cristo, cabe então o melhor sentido da vida para você continuar do outro lado de lá, vivendo a sua existência independente por si só. Assuma as suas responsabilidades, mas não conteste a fidelidade, porque Deus tem um plano e Ele quer que você faça parte disso. Eu tenho que parar por aqui, porque senão vai virar culto isso daqui. Eu vou ter que fazer um apelo confessional. Para quem está chegando aqui agora, vai ficar de repente muito atraente vocês virem aqui na frente se ajoelhar, enfim, se renderem a Ele. Mas em compensação, posso fazer uma coisa pelos senhores: me dispor novamente a voltar, ou então dou meu contato para quem queira me ajuda, ou queira depois aqui, quando acabar, conversar mais alguma coisa que gerou dúvida com vocês, que vocês não querem abrir e falar aqui para todos. A minha fala termina aqui. E nas escrituras sagradas não existe depressão. Existe isso. Foi falado hoje aqui. Um homem sem Cristo, um homem sem fé. Certo? No demais, queria agradecer também aos coronéis que me permitiram a minha vinda aqui, e agradecer essa oportunidade de fazer valer a pena a morte do meu Senhor na consciência dos senhores, e fazer a visão de vocês se voltar para lá onde Ele foi moído por nós, não entendendo aquilo como uma religião, mas como um acontecimento de Deus que Ele quer que você viva também com fé. Tá bom? Muito obrigado, senhores. Queria entregar a palavra ao nosso coronel, agradecimento, agradecer a fé pela oportunidade. Muito obrigado.